Sejam todos bem-vindos a esse espaço virtual da Casa Espírita Estrada da Luz, em que nos reunimos aqui. A primeira vez que eu faço nesse canal, mas eu me sinto em casa. É uma casa espírita e eu me sinto em casa, porque é um lugar que eu gosto muito de ir e sou sempre recebido como um grande amigo, como grandes amigos que lá tenho. Então, sejamos todos reunidos aqui nesse momento para tratar um pouco do Evangelho de Jesus, à luz do conhecimento que a doutrina espírita nos permite e à luz do nosso próprio conhecimento, naturalmente ainda muito limitado. Já estamos aqui nos aproximando das 20 horas do dia 15 de abril de 2020. Fazemos hoje aniversário. Nós, na doutrina espírita, lembramos hoje, dia 15 de abril de 1864, portanto, há 156 anos atrás, Kardec lançava pela editora o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base do nosso estudo da noite de hoje, para tratar sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Portanto, estamos comemorando hoje 156 anos dessa obra magnífica com que Kardec e os benfeitores espirituais puderam nos presentear. Graças a Deus. Vamos então, já aqui próximo das 8 horas, convido a todos vocês para nós fecharmos os nossos olhos, fazermos uma prece para iniciarmos o estudo da noite, a pequena palestra singela que nós faremos aqui. Então, convido a todos que fechem os seus olhos e nos silenciemos, não só do lado de fora das nossas residências, dos nossos locais de trabalho, das nossas atividades, e ampliemos dentro da nossa alma a mensagem de Jesus, o seu convite, por meio dos benfeitores espirituais que nos protegem, nos orientam e dirigem, e todos eles rogando neste momento em prece em direção a Deus, nosso Pai Criador, para que nos protejam, nos abençoe. E nós, da mesma maneira, irmanados que estamos nesse sentimento mútuo, rogamos, Pai, que o Teu amor, a Tua proteção, a Tua paz e a Tua alegria possam alcançar todos os seres da Tua criação. Onde quer que se encontrem, Senhor, o desespero, a angústia, o medo, a raiva, a desesperança, que as Tuas messes benditas possam encontrar todas essas almas. E se for do nosso alcance, Senhor, dê-nos força para que sejamos instrumentos fiéis da Tua vontade. Obrigado, querido Pai, pela noite de hoje. Obrigado aos queridos benfeitores pelo trabalho dessa noite. E em Teu nome, Senhor, nosso Deus e Criador, pedimos permissão para o início do estudo dessa noite. Que assim seja. Meus queridos amigos, mais uma vez então agradeço a oportunidade de estar aqui no canal da Casa Espírita Estrada da Luz. E o tema da noite de hoje, como a gente havia adiantado um pouquinho mais cedo, e estava aí no cartaz que o Estevão preparou, ficou tão bacana, parabéns ao pessoal da casa, é a conciliação com os adversários. Esse é o título. A gente também aprende a reconhecer essa expressão como reconciliação com os adversários, porque é mais ou menos assim com essa palavra que a gente se lembra do Evangelho de Mateus, mais especificamente, no seu capítulo 5º, o primeiro capítulo que trata sobre as bem-aventuranças, e lá no início do capítulo, Jesus, rodeado por discípulos e pelo público, não apenas pelos discípulos, não apenas pelos apóstolos, mas também por um grande público, mas ele fala de forma mais direta nesse momento para os seus discípulos, de uma maneira geral, e ele falando sobre a lei mosaica, e ele então explicando e ampliando o entendimento dessa lei. Ele diz mais ou menos assim no seu versículo 25 do capítulo 5º do Evangelho de Mateus. Ele diz mais ou menos assim: reconcilia-te depressa com o teu adversário. Ou em outras traduções, ser benevolente depressa com o seu adversário, enquanto estás a caminho com ele,
para que não suceda que ele te entregue ao juiz e o juiz ao oficial ou ao carcereiro e te seja colocado você, tu, nós todos, sejamos colocados na cadeia, na prisão, de onde não sairemos enquanto não pagarmos o último ceitil. Em algumas traduções, como eu li um pouco mais cedo na tradução de Haroldo Dutra, o último quadrante, que é ainda menos que um centavo, é um quarto de um centavo. Ou seja, um pouquinho só de dinheiro, mas que paguemos até esse tantinho para sairmos dessa prisão. Essa frase, esse versículo, são 3 versículos na verdade, esses versículos tratam, portanto, de Jesus conversando com seus discípulos sobre esses adversários e a nossa conduta em relação a eles. Como nós devemos fazer para que não caiamos numa prisão. Porque a gente deve fazer, e deve fazer depressa. Ainda tem essa palavra, reconcilia-te depressa, enquanto estás a caminho com o teu adversário. Então, como eu disse um pouco mais cedo, naquele vídeo um pouco anterior, o que fazer, Jesus acabou de nos dizer. Nos reconciliarmos. Sermos benevolentes, em outra tradução, ainda de forma mais clara. O que quer dizer que essa reconciliação? Sermos benevolentes. Tudo bem. Mas onde estão esses adversários? Aliás, aproveito essa pergunta e me dirijo a todos vocês para não me deixarem sozinho com esta dúvida. Pergunto a cada um de vocês que me assiste aqui nesse momento. Vocês têm adversários? Ou para usar uma palavra um pouco mais forte, para chamar mais atenção, vocês têm inimigos? Adversários? Aí podemos pensar, bom, mas eu não tenho. A gente pensa, não tenho, não estou lembrando de ninguém aqui especificamente agora nesse momento. Todos têm adversários? Até espíritos iluminados, espíritos muito evoluídos têm adversários. Jesus, o Cristo, teve adversários quando esteve aqui encarnado, tem hoje adversários. Adversários da sua verdade, adversários da sua ideologia, adversários do seu comportamento, do seu exemplo. Sempre tem, não é? Então nós também há de termos os nossos adversários, certamente. Por isso a pergunta, onde eles estão? Os seus. Os meus eu não sei, mas os seus. Onde estão os seus adversários? Para destrinchar um pouco mais essa pergunta, e aliás, esse é talvez o mote aqui desse estudo, dessa passagem do Evangelho de Jesus, eu peguei no prefácio de um livro chamado Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. É um livro publicado com autores aqui da região e outros fora, mas é uma coletânea de interpretações, uma exegese, das algumas parábolas de Jesus por palestrantes, por estudiosos, escritores conhecidos de todos nós. E o prefácio desse livro é escrito pelo Andrei Moreira, presidente da Associação Médico Espírita aqui de Minas Gerais, trabalhador confrade lá de Belo Horizonte. O Andrei Moreira, ele faz uma abordagem muito interessante e ela eu acho que é muito importante para a gente entender um pouco esse conceito desse adversário. Ele nos lembra uma pergunta que todo mundo conhece no Livro dos Espíritos. É uma das poucas, se não a única, que eu sei qual é a pergunta e qual é a resposta. É a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Pergunta 625 é que tipo Deus oferece à humanidade como guia e modelo. Que tipo mais perfeito? Qual é o tipo mais perfeito que Deus oferece à humanidade como guia e modelo? E a resposta, para a grande maioria das traduções, é uma única palavra, com 2 sílabas. Jesus. E o André Moreira nos lembra que no original, em francês, são 2 palavras. Voyez Jesus, que significa vide Jesus. Vide a segunda pessoa do plural. Veja Jesus. E aí, então, ele aborda com um pouco mais de profundidade o que significa esse verbo ver. E esse verbo é muito importante para o estudo de hoje. Porque lembra, André Moreira, que ver é mais do que enxergar. Bem mais, aliás. E por isso essa expressão veja Jesus é mais do que apenas a palavra Jesus. Porque apenas a palavra Jesus a gente pode interpretá-la, como costumeiramente nós fizemos ao longo dos séculos, como um modelo a ser imitado. Alguém distante.
muito distante de nós e que a gente almeja um dia chegar próximo do seu comportamento. Mas ver Jesus significa emprestar significado, conteúdo, interpretar Jesus à maneira pessoal de cada um de nós. E isso é mais do que enxergar, inclusive, porque enxergar é um fenômeno biológico. É a luz que atinge a nossa retina, lá no fundo do olho, atinge as nossas células, os bastonetes. Esses transformam essa luz em impulsos elétricos que vão viajar pelo nervo óptico até chegar à região occipital da nossa cabeça, onde serão interpretados em imagens. Isso é enxergar. Mas isso não é a mesma coisa que ver. Ver significa entender, compreender, interpretar de uma maneira particular e coletiva aquilo que se enxerga. E, portanto, eu achei essa abordagem do André Moreira muito legal e eu acho que ela casa bem com o tema da noite de hoje, porque tudo, de uma certa maneira, depende da maneira como nós vemos, mais do que como enxergamos as coisas, as pessoas, as circunstâncias e, dentre elas, os adversários. Mas, se a gente pudesse resumir o que seria importante para o nosso comportamento, para a maneira de agir frente a esses adversários, há uma pequena história narrada pelo espírito Augusto César. Está no livro Presença de Luz, na psicografia do nosso querido e saudoso Chico, numa lição chamada Viver em Paz. O Augusto César, na verdade, é uma resposta, como se fosse uma carta que ele escreve em resposta a uma pergunta que foi feita a ele, não sei em que momento. E essa pergunta, ele começa a carta dizendo, olha, você me pergunta como é viver em paz, sem inimigos, sem adversários. Como isso é possível? E ele, diz Augusto César, eu meditei muito sobre isso, tentando achar uma resposta e tive muita dificuldade. Quando então um companheiro, portanto lá do plano espiritual, mais experiente que eu, com muita experiência, e eu lhe fiz essa pergunta, e o companheiro me disse, Augusto, sobre isso, se você quiser, há uma pequena história que diz um pouco e pode te ajudar. Essa história, e é essa pequena história que eu vou dizer agora, narrada pelo Augusto César. Essa história retrata alguns séculos atrás na região da Itália, onde aí na época, ainda na Idade Média, onde existiam vários pequenos feudos, não era um país constituído como ele é hoje. Um desses pequenos feudos vivia em harmonia durante muito tempo, mas até que em algum momento começaram a surgir pequenas tricas domésticas, que essas tricas domésticas começaram a evoluir e atingiram um patamar que começou a se desestabilizar a própria harmonia daquele reino, atrapalhando o trabalho das diferentes famílias. Até que chegou um ponto que os senhores feudais daquela região reuniram-se num conselho e definiram junto aos seus conselheiros enviar o seu filho, o único filho, em missão para exterminar esses inimigos, para destruir esses inimigos. O filho, então, cavalgou com seu corcel e os seus asseclas até aquela região conflituosa. Chegando lá, para a surpresa dos seus companheiros, ele chama todos os representantes das famílias e pede que eles estabeleçam, junto com ele, para a manhã seguinte, uma reunião em praça pública, de forma pacífica. E na manhã seguinte, ele inicia os trabalhos como nós iniciamos o nosso hoje, fazendo uma prece, rogando a Deus que inspirasse a todos eles. E a partir daquele momento, ele mais fica em silêncio e ele escuta todas as reclamações que cada uma daquelas famílias havia colocado, especialmente contra os senhores feudais. Aquelas reclamações que eram justas, ele se desculpava e tentava ressarcir, reparar na medida do possível. Aquelas que ele percebia que não eram tão justas, ele tentava argumentar. Aquelas famílias que estavam brigadas umas com as outras, ele organizava planos de trabalho diferentes de modo que elas diminuíssem esses conflitos. Enfim, ao final de alguns dias, a situação ficou de tal maneira asserenada que todas as famílias concordaram em assinar um documento
abdicando daquele clima de guerra, né, de conflito, de motim, e estabelecendo novamente um período de paz, de prosperidade, de trabalho, todos num único objetivo. E ele então retorna até a capital daquele reino, daquele feudo. E seus pais já haviam recebido a notícia, a gente fala, né? Notícia ruim corre rápido. Para os seus pais, perdão, para o seu pai especificamente, era uma notícia muito ruim. E ele já estava sabendo, já estava acompanhando a situação. Quando o seu filho retorna, ele chama novamente um conclave, com todos os conselheiros presentes, e pede explicação, um relatório do seu filho dessa missão. E no meio do relatório, o filho explicando, ele fala: meu filho, mas como você teve coragem de agir assim? Você não foi com uma única missão, que era destruir os inimigos? Como você me faz o que você fez? Ao que o filho respondeu: pai, mas eu não entendo onde foi que eu errei. Porque foi justamente isso que eu fiz. Todos os nossos inimigos foram destruídos e se tornaram nossos amigos. Foram transfigurados em amigos. Hoje, todos estão alinhados com a nossa casa e todos trabalham pelo bem comum em prol de todos nós. Portanto, a missão foi fielmente cumprida até onde eu entendo. O pai ficou sem resposta, não conseguia redarguir, ao que a mãe levanta. É a mãe, né? É o espírito maternal. É sempre um passo acima, ou dois, né? Em relação aos maridos. E a mãe, então, se aproxima do filho e diz: meu filho, Deus te abençoe. Porque muitos conseguem vencer batalhas e guerras, mas você venceu a paz. E não é possível agir no bem sem a paz. Essa é a história de Augusto César. E ele termina assim. Essa pequena história nos diz praticamente tudo o que a gente precisa falar hoje. Não é possível agir no bem com os nossos adversários se não estivermos em paz. E ela fala, inclusive, essa história, como conquistar essa paz. Então, essa pequena história de Augusto César é a maneira de nós agirmos com qualquer adversário. Mas aí, volta a pergunta que nós fizemos. Onde estão esses adversários? Quando nós olhamos, fizemos menção, né, no início aqui da nossa fala, do aniversário de O Evangelho segundo o Espiritismo, na data de hoje, dia 15 de abril, 156 anos da sua publicação, no capítulo 10º do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Nesse capítulo, o Kardec separa esse trecho do Evangelho de Mateus, falando sobre os adversários. E ele faz um pequeno comentário, um pequeno comentário sobre esses adversários. E é um comentário que é fácil para nós entendermos, não só por Kardec ser um pedagogo maravilhoso, a maneira como ele escreve é muito clara e é muito fácil de compreender e é difícil de se contrapor, porque os argumentos vão sendo construídos e quando você termina, você se dá à luz de que você concorda plenamente com ele, que é impossível dizer o contrário. Mas isso é sinal de um espírito muito iluminado, muito superior, de conseguir escrever dessa maneira com poucas palavras. Pois bem, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lembra que os nossos adversários, que nós tanto tememos e que nós os identificamos ao nosso redor, às vezes até desencarnados, chamamos, aqui na doutrina espírita, como obsessores. Aqueles que nos obsediam de maneira ostensiva ou não, em diferentes níveis dessa obsessão. Chamamos também desses obsessores porque não foram convenientemente conciliados quando tivemos a oportunidade de estabelecer essa reconciliação, estabelecer um perdão mútuo, uma proposta de trabalho em conjunto, como a história de Augusto César. Quando falhamos nessa oportunidade, muitos desses obsessores encontram a oportunidade divina de se aproximarem de nós e de maneira bem próxima, encarnados na mesma família. Temos aí, e Kardec ainda dá esse exemplo, até do ponto de vista utilitarista, seria muito interessante que nós perdoássemos e nos conciliássemos com esses adversários da maneira mais rápida possível, porque nos poupará de sabores nessa existência, mas também na próxima. Nos poupará termos que
reencarnar em famílias cujos laços são construídos em desafetos anteriores. Laços muito mais difíceis de serem trabalhados. Naturalmente, a grande maioria das famílias não são construídas apenas nisso. Kardec chama a atenção porque existem situações assim. E nós estamos sujeitos a elas todas as vezes que não nos conciliamos ou reconciliamos com esses adversários dessa própria existência ou das existências anteriores. Se já estamos construindo outros adversários, além dos que nós já temos, estamos naturalmente caminhando para termos uma família maior no futuro. Nossa família será ampliada. Teremos os adversários de hoje, o de ontem e o de amanhã. Todos num laço só, para podermos trabalhar essa conciliação. Kardec nos chama essa atenção. Mas gostaríamos de dar um passo além nesse raciocínio. E para isso nós nos apoiamos, buscamos apoio, ajuda de uma mensagem de Emmanuel, cujo nome é Reconcilia-te. Não podia ser mais pertinente. Essa mensagem ela está naquela compilação feita pelo Saulo do Evangelho segundo Emmanuel e para diferentes evangelistas. Então é o Evangelho de Emmanuel segundo Mateus, Marcos, Lucas e assim por diante. No primeiro volume, que é o de Mateus, existe essa mensagem, número 82, Reconcilia-te. E ela só está nesse volume, porque ela foi publicada na revista Reformador e não foi publicada em nenhum outro livro após. Portanto, só é possível achar lá. E ele, Emmanuel, nos lembra algo importante, pegando esse gancho com o que Kardec diz no Evangelho capítulo 10º, de encontrarmos os adversários ao nosso redor, seja encarnado ou desencarnado, mas conseguimos ver, ao verbo, conseguimos ver esses adversários no meio externo, que nos circunda. E aí Emmanuel diz, mas convém não esquecer que a sintonia é uma lei. E o que ele quis dizer com isso? Ele dá alguns exemplos. Aquele que muito se sente ferido é aquele capaz de ferir. Aquele que se sente agastado em facilidade é aquele que tem facilidade de agastar os outros. Aquele que muito reclama do trabalho alheio quase sempre não dá a mínima cota de serviço. E esses exemplos ele vai construindo dizendo, olha, se nós conseguimos ver no outro com muita facilidade esse adversário, possivelmente temos dentro de nós algo que nos sintoniza com ele. Se conseguimos ver e os interpretamos dessa maneira, é porque algo dentro de nós ressoa. Há uma ressonância, há uma sintonia, uma afinidade nesse comportamento de alguma maneira. Pensando assim, trazendo esses dois conceitos, o de Kardec, tão explicitamente colocado no Evangelho, e esse de Emmanuel, que traz um conteúdo um pouco mais íntimo, né, interiorizado na nossa própria psique. O que vocês acham mais complicado de lidar? Essa é uma pergunta que eu faço. Com o adversário que nós estamos vendo, nós conseguimos lidar porque estamos vendo esse adversário, ou com um adversário invisível, que nós não vemos, às vezes sequer sabemos que ele existe, mas ele existe e ele trama contra nós. O que prefere? Com qual adversário você prefere lidar? A resposta, eu acho que todo mundo, né? Imagino, todos os que estão aqui nessa rede virtual aqui do Instagram, todos que estão aqui, imagino, responderemos: minha Nossa Senhora, eu prefiro lidar com aquele que eu vejo. Porque aquele que eu não vejo, eu não tenho como lidar. Trazendo esses dois conceitos, é exatamente isso que Joana de Ângeles traz no livro Triunfo Pessoal. E isso é lembrado pelo Alírio Cerqueira no livro que ele traz, e que eu agora me esqueci o nome, vocês viram pela própria minha cara aqui que eu esqueci esse nome. E é Parábolas Terapêuticas. Pronto, obrigado. Parábolas Terapêuticas. E ele traz essa frase, na verdade, é um parágrafo inteiro
de Joana de Anjos no livro Triunfo Pessoal, falando sobre os adversários. E ela lembrando, Joana, lembrando que nós temos sim, aquela pergunta que eu fiz inicialmente, nós temos sim muitos adversários. Mas os nossos mais temíveis adversários são esses como vocês estão respondendo aqui, os invisíveis. Mas não os invisíveis externos, que chamamos de obsessores porque não conseguimos ver porque estão desencarnados, mas os adversários internos. Os adversários internos são os pensamentos, os sentimentos, os hábitos calcados nos nossos vícios, nas nossas tentações. Esses são adversários temíveis e que são muito preocupantes em lidar. Porque eles, na maior parte do tempo, são invisíveis. Mas, para nós tentarmos trazer isso para um conceito um pouco mais concreto, um pouco mais fácil do nosso exemplo diário, né? Porque é difícil falar quando a gente diz assim, você que está me vendo aqui agora, você é orgulhoso? Você é egoísta? Nós responderemos, né? Como bons espíritas, não somos ainda homens de bem, mas somos bons espíritas, responderemos sim. Eu sou orgulhoso. Prova disso é que eu estou aqui encarnado no mundo de provas e expiação. Então eu tenho muito que aprender. Tem muito egoísmo também. Ixi, minha vaidade é enorme, minha Nossa Senhora. É como Marlon Rickdon diz. Tudo bem, identifica que você é orgulhoso, vaidoso, egoísta, mas onde ele se manifesta? Como manifesta o seu egoísmo? Como manifesta o seu orgulho? De que forma a inveja manifesta no seu comportamento? Isso a gente às vezes tem dificuldade de identificar, de ver, ao verbo novamente. Isso muitas vezes nós temos dificuldade de ver. Então, eu vou dar esse exemplo aqui, que é um exemplo que não é de todo fictício, porque eu percebi um amigo, já há um tempo atrás, que trouxe essa demanda conversando comigo. E eu achei muito curioso, porque eu me identifiquei nela. E ele dizia assim, ele tinha sido convidado, esse amigo, para fazer, no trabalho, né, colega de trabalho, convidado a fazer uma apresentação, um seminário, em outro local. E ele preparou esse seminário com muito zelo, como ele sempre faz. E ele, entendendo que havia um espaço no seminário que ele poderia chamar alguém para falar de um assunto parecido, mas que ele não dominava tanto, ele chamou um colega de trabalho, para fazer uma parte pequena desse seminário. E esse colega aceitou e foi. Fizeram o seminário ambos. Foi um maravilhoso seminário, foi um excelente trabalho, como sempre, quando eles fazem. Mas depois ele veio conversar comigo. E foi uma forma muito bacana, porque foi uma forma sincera, genuína. Ele dizendo para mim que nos grupos, né, nossos grupos sociais, dizendo que aquele que ele tinha convidado para fazer uma pequena parte da apresentação, ele tinha sido muito elogiado. Todo mundo tinha elogiado demais a parte dele. E poucas pessoas se lembram. E a minha parte, né? E o meu trabalho, né? Entendeu? Ele dizendo para mim. E eu entendi. Eu entendi porque eu identifiquei naquilo que ele estava querendo me dizer algo que também me pertence. Né? Essa vaidade não alimentada, não foi massageada naquele momento. Então eu vou dar um exemplo aqui, porque é um exemplo que fica mais próximo de nós. E eu vou tomar para esse exemplo um grande amigo meu, que deve estar me assistindo aí nesse momento, que vocês todos conhecem, que é o Paulo Sérgio, da Casa Espírita Estrada da Luz. Um grande amigo meu, querido. E eu vou tomar ele como exemplo para vocês entenderem mais ou menos o que Joana quis dizer, no que eu pude compreender. Imagine que eu preparei essa palestra, né? Preparei esse estudo com esse título, Conciliação dos Adversários. Me dediquei estudando esse tema várias vezes, peguei muitos livros, estudei bastante, me esforcei ao máximo e fiz um estudo e preparei
E quando eu terminei, eu olhei para esse estudo e disse, nossa, esse estudo ficou bacana. Esse estudo ficou legal, ficou ótimo. Eu vou arrasar. Vai ser um espetáculo. E aí, nesse dia, por exemplo, digamos que seja hoje, que é esse título aqui, né? Nesse dia, na quarta-feira, acontece um imprevisto qualquer, logo de manhã, e eu não posso fazer esse estudo. Mas é claro que a casa espírita não pode ficar sem um trabalhador. Então, de forma muito proativa e de muita generosidade, o meu amigo Paulo Sérgio, que vocês todos conhecem, fez a palestra semana passada, excelente palestra, nesse mesmo canal. Pois bem, são chegados os tempos, né? Ele, de forma muito generosa, ele fala, olha, Mário, se você quiser, eu faço o estudo, eu faço para você. E eu então, conduído, porque ele foi pego de surpresa, né? E teria que preparar um estudo muito rápido, eu digo para ele, Paulo, olha, faz o seguinte, eu preparei esse estudo aqui e eu te empresto. Toma aqui todas as minhas anotações, toma tudo que eu escrevi e se você achar útil, você pode utilizar, mas fique à vontade, porque senão é judiação contigo, né? E ele então pega as minhas anotações, o trabalho todo que eu tive, leva para casa e estuda. E faz o estudo, faz a palestra, tudo corre bem. E aí passam alguns dias, alguém chega para mim e diz assim, Mário Henrique, você não acredita. Você perdeu. A palestra que o Paulo fez foi maravilhosa. Ela foi linda, ela foi incrível, ela foi tão boa a palestra. Que pena que você não assistiu. Naquela hora, eu vou pensar assim, meu Deus do céu, mas essa palestra era minha. Fui eu que fiz assim. Eu dei de bandeja para ele. E agora ele está recebendo os louros, ele está recebendo os elogios. E eu fico ressentido. Para usar uma palavra leve, mas ela é bastante significativa. Porque eu fico sentindo novamente, ressentindo a mesma coisa várias vezes. E esse é a mesma coisa, eu preciso me identificar, porque algo mexeu em mim. Alguma coisa não ficou legal. Alguma coisa, ao invés de me deixar feliz, me deixou triste. E eu deveria, usando o bom senso, o raciocínio, ter ficado feliz. Porque ele fez um excelente trabalho, tendo pouco tempo para se preparar. E ele fez um excelente trabalho com a minha ajuda. Minha ajuda, até eu poderia até me envaidecer disso. Mas não. Eu fico sentido. Eu fico mordido, para usar uma expressão nossa, né? Eu fico mordido, eu fico achando ruim, sim. Eu não sei nem explicar bem por que eu fico achando ruim. E aí, quando ele vem, o Paulo vem, fala, olha, Mário, você vê que coisa. Nossa, a palestra estava tão boa. E eu vou dizer para ele assim, pois é, Paulo. Me disseram que a sua palestra estava maravilhosa, mas parabéns. E eu não consigo nem rir direito, eu faço parabéns. Porque eu fico pensando, safado, por que foi fazer tão bem feito? Não podia ter feito mais ou menos? A gente chega a pensar assim, não é verdade? Agora, por que eu me incomodei com o sucesso dele? E esse exemplo é um exemplo fictício, mas assim, calcado nesse exemplo de um colega, mas eu acho bastante razoável que aconteça. Por que eu senti isso? Por que o sucesso dele não me faz feliz? Porque eu não me senti valorizado? Mas por que eu me sinto triste porque eu não me senti valorizado? Porque eu não me dou valor? Eu preciso que alguém venha me dar esse valor? Eu preciso só sentir a minha valorização quando alguém me valoriza? Mas isso não é equivocado? O valor não deveria ser interno? Ora, a cada vez que o Paulo vier conversar comigo e eu lembrar desse momento, quando eu não conseguir cumprir o compromisso na casa espírita, eu não vou chamar o Paulo e falar, não, eu chamo qualquer um. Aliás, a próxima vez que isso acontecer, que eu não conseguir fazer esse estudo, um imprevisto qualquer, eu vou convidar um palestrante que eu considere muito ruim. A gente pode pensar assim, um que seja muito ruim, porque se ele fizer a palestra,
Aí, né, ela vai ser ruim e aí eles vão sentir falta de mim. Porque, não, se fosse o Mário, seria melhor, né? Olha, a que ponto nós chegamos? E chegamos com uma certa facilidade. Como diz Joana de Anjos, esse adversário interno, se eu não lidar com ele, nesse exemplo que eu estou dando, essa minha vaidade machucada, essa minha pequena valorização pessoal, autovaloração, se eu não lidar com isso, a cada vez que o Paulo vier conversar comigo nesse exemplo, ele que se ofereceu de forma fraterna, ele quis me ajudar. E eu não conseguirei olhar para ele com um olhar de gratidão que ele merece. Eu olharei com ele com um olhar amargo, azedo, porque eu não me senti valorizado e eu acho que ele roubou a minha cena. Ora, enquanto eu não sanar esse adversário interno, que neste exemplo é um orgulho ferido, eu não consigo perdoar. É o que Joana diz, que nós precisamos tratar esses adversários internos para escaparmos desta prisão que ele nos coloca. E essa prisão que ele nos coloca é a prisão, ela vai dar alguns exemplos ali que eu falo logo adiante, mas a prisão ou da culpa ou da desculpa, que essa prisão nos encarcera de uma maneira que nós não conseguimos sair enquanto não lidarmos com esses adversários. E não conseguimos perdoar, não conseguimos conciliar com um adversário externo, que nós julgamos ser um adversário externo. E neste exemplo que eu dei, percebam, nem é um adversário, é um amigo. E isso acontece conosco, é um amigo, é um familiar, é um companheiro da nossa casa espírita, é um companheiro de trabalho que nós gostamos, mas que por alguma coisa nosso santo não bateu naquele momento. Né, para usar uma outra expressão comum, nós deslizamos naquele caminho que íamos de forma tão harmônica. Mas ele continua sendo um amigo, mas naquele momento, para mim, ele passa a ser um adversário. Ora, eu não consigo me conciliar com esse adversário enquanto eu não me conciliar com um outro adversário, o interno. Esse que foi machucado e que eu não estou olhando para ele. Então ela diz, né, ela lembra que esse adversário que ele nos coloca muitas vezes é um dos dois motos, formas mais comuns de nós lidarmos com esses adversários, é uma forma de um pêndulo. Ou a gente lida com a culpa, ou a gente lida com a desculpa. E o que ela quis dizer com isso? E o Alírio Cerqueira trata aí com um pouco mais de detalhe. A culpa de nós não sermos tão perfeitos quanto gostaríamos de ser. E nesse exemplo é um bom exemplo, porque estamos aqui tratando de amigos. E amigos de uma mesma causa, amigos na casa espírita. Não é? E imagine, nesse cenário, eu me pegar sentindo isso e eu me sentir imediatamente culpado por não ser como eu gostaria de ser. Eu posso, né? Eu poderia pensar assim, não, mas não tem cabimento eu ter esse sentimento em relação ao meu amigo Paulo Sérgio. De forma nenhuma. Não, eu sou realmente muito atrasado, eu estou muito mal, eu realmente vou ficar aqui ainda patinando nesse mundo de prova e expiação. A Terra vai regenerar e eu ainda vou ficar para trás, eu ainda vou encarnar em outro planeta porque eu realmente sou terrível, não evoluo, não vou para frente. É a culpa de acharmos que nós não somos tão perfeitos quanto somos, quanto gostaríamos de ser. E ficamos remoendo esse sentimento. E essa culpa, como coloca Joana de Andes, é ali a raiz de muitos males. De fobias, de angústias, de ansiedades, de inseguranças, de neuroses dos mais diferentes tipos e etiologias. Mas acontece também de não sermos, às vezes, não nos pegarmos, às vezes, com essa culpa, mas irmos para o extremo oposto. O que ela chama da desculpa. Que é não no sentido de perdoar. Não. É no sentido de, lidando com esses adversários internos, é como nesse exemplo que eu dei aqui com o Paulo, eu dissesse assim, não, mas eu tô certo. Eu tô certo em sentir assim, porque isso não tem nada a ver com orgulho.
Isso não tem nada a ver com amor próprio, não tem nada a ver com essa sensação de vaidade. Não, isso não é vaidade, não. Isso é culpa dele. Isso é culpa do Paulo. Porque se ele tivesse feito uma palestra, né, de forma normal, ou então falasse assim, não, Mário Henrique, eu não vou pegar a sua palestra não, eu vou fazer a minha mesmo. Ou então, se ele fosse a palestra, ele falasse, gente, ó, tudo isso que eu falei, tudo isso, vírgula por vírgula, quem falou foi o Mário Henrique, eu só copiei. Eu gostaria de deixar isso claro. Ora, se eu, Mário Henrique, penso assim, que eu não tenho nenhuma responsabilidade com essa sensação, com esse adversário interno, eu sequer reconheço que ele é um adversário. Eu acho, portanto, que eu estou fazendo, eu estou projetando no Paulo, nesse exemplo, um adversário que é meu, uma falha que é minha, mas eu não tenho condição sequer de olhar para ela. Então, eu projeto tudo no outro, nesse adversário. E, portanto, eu vejo no outro aquilo que eu não consigo ver em mim. E a gente já ouviu essa expressão. A gente vê um cisco no próximo, no outro, que nós chamamos de adversário por conta desse cisco. Desse cisco. E a gente não vê uma trave imensa em frente, defronte os nossos olhos. Bom, mas existe um outro caminho. Existe uma outra maneira. E essa outra maneira é a maneira de nós nos conciliarmos, de nós nos reconciliarmos. E na expressão de algumas traduções, inclusive de Haroldo Dutra, sermos benevolentes com esses adversários. E depressa, enquanto estamos a caminho com ele. E o que significa estarmos a caminho com ele? Que nós os vemos. Eles se tornaram visíveis. Porque na maior parte do tempo, os maiores adversários, os mais temíveis da nossa felicidade, como diz Emmanuel no livro Indulgência, os adversários mais temíveis da nossa felicidade residem no nosso eu. Então esses adversários internos, na grande maior parte das vezes, eles são invisíveis para nós. E todo mundo respondeu que o adversário invisível era o mais difícil de combater. Imagine esse, que é invisível, trama contra a nossa felicidade e está dentro de nós de forma inconsciente. Portanto, quando nós os identificamos, quando nós os vemos, é a hora não de atacar, é a hora de conciliar. Então, nesse exemplo do Paulo, mais uma vez, estou dando esse exemplo porque justamente ele é rico aí em caso prático, né? Nesse exemplo do Paulo, então, quando eu me peguei sentindo isso, eu me identifiquei, alguma coisa não está certa, eu deveria estar alegre, estou triste com o sucesso dele. Eu estou vendo esse adversário se manifestar em mim. E isso é muito importante, porque ver é interpretar, é mais do que enxergar, é emprestar sentido. É neste momento eu tomar uma atitude em relação a esse adversário. E aí nós vamos atrás daquilo que Jesus disse. Enquanto estás a caminho com ele, depressa. Enquanto você está vendo, depressa, faça alguma coisa. Mas faça o quê? Reconcilia-te. Seja benevolente para com ele. Porque se você não fizer isso, depressa, rapidamente, ele vai te colocar, a expressão que eles vão chamar o juiz, ele vai te apresentar ao juiz, o juiz vai chamar o carcereiro e vai te colocar na prisão. Rapidamente, se nós não fizermos isso, sermos benevolentes para esses adversários internos, os nossos adversários, é olharmos para esses adversários com benevolência. Significa dizer que nós olhamos para eles como quem olha uma criança em aprendizado. Nós estamos aprendendo a ser menos vaidosos, aprendendo a ser menos preguiçosos, aprendendo a ser menos invejosos, menos egoístas, menos lascivos, menos tantas coisas que nós somos. Mas quando os identificamos, esses momentos, eles aparecem para nós e acendem uma luz de alerta, que não fujamos dessa luz com a desculpa e que não nos ataquemos, porque esse ataque, essa autopunição, esse julgamento muito severo é o juiz que está nos colocando na prisão da culpa. Olhemos com um pouco mais de benevolência para essas nossas falhas, para esses nossos desvios de caráter, e
pensemos com um pouco mais de benevolência para com ele, dizendo, ele existe, mas eu preciso entender por que ele está assim. Ele é parte de mim. Por que isso acontece? Por que isso está fazendo eu sentir dessa maneira? Porque é a única forma que temos de nos aproximarmos dele de uma forma carinhosa, benevolente, para entendermos de fato a maneira de sanar. E aí, para também ficar uma forma um pouco mais didática, imagine que esses adversários, nós estamos todos agora, nós, o nosso barco, a nossa canoa, estamos remando num lago tranquilo. E esse lago nós remamos numa direção, para essa direção, para lá. Remamos a 10 km por hora. Mas nessa canoa está também o nosso adversário. Agora vamos dar nome para ele, o nosso adversário interno, que é o mais difícil de lidar. E esse adversário interno está remando naquela direção, nos mesmos 10 km por hora. Questão que cai no Enem, e é muito fácil. Qual que é a velocidade final dessa canoa? 10 para lá, 10 para cá, velocidade final, 0. A canoa não sai do lugar. Qual a primeira maneira de resolver esse problema? A maneira que geralmente a gente pensa primeiro. Bom, se aquele ali, que é o meu adversário, está remando para lá e eu quero ir para lá, eu vou afogar esse adversário. Eu estou aqui no lago, jogo ele fora da canoa e vai ser uma maravilha. Eu vou para lá. Então eu vou e afogo esse adversário, jogo ele para fora da canoa, mato esse adversário, assim eu creio que eu mato esse adversário, e eu remo para lá. Com que velocidade eu vou para lá? 10 km por hora. Agora imagine que nós vamos fazer conforme Jesus nos ensina. E conforme a passagem de Augusto César, vamos transformar esses inimigos, destruí-los, transformando-os, transfigurando-os em amigos. E nós então convencemos esses adversários, que continuam sendo adversários, mas convencemos que eles remem naquela direção. Qual a velocidade com que nós vamos para lá? 20 km por hora. 10 nós, mais 10 deles. É didático isso, né? E é a maneira que a gente deveria fazer com os nossos adversários internos, porque nós temos, é a pergunta que eu fiz lá no começo, todos nós temos. Os mais difíceis são os invisíveis. Então, quando aparecer, quando enxergarmos, que momento glorioso. É um momento de dor, porque vemos em nós mesmos aquelas máculas que não gostamos de ver. Mas que momento glorioso podemos ver e aproveitarmos bem depressa esse momento, enquanto estamos caminhando com esses adversários, para que a gente possa entendê-los melhor e trabalhar na mesma direção. E isso pode ser difícil de falar? Não, de falar até é fácil, né? Pode ser difícil de fazer? Pode. Mas a gente deve treinar, como tudo, nas pequenas ações. Porque se deixarmos para fazer esse exercício em grandes momentos, se a gente não treinou nos pequenos momentos, como exemplo que eu dei aqui na palestra com o Paulo, se eu não treinei nesses pequenos, como terei forças para exercitar nas grandes? Vemos Saulo. Tantas pessoas, e Saulo é um bom exemplo, que ao ser convidado pelo Cristo, ele imediatamente aquece. Ele imediatamente reconhece o erro, mas ele não fica parado, lamentando, se culpando, ou ele não fica colocando a culpa nos outros. Não, mas foram os fariseus que me ensinaram errado. Tivesse me ensinado certo, eu já seria cristão há muito tempo. Não. Ele não perde tempo em se lamuriar, em acusar os outros e nem acusar a si mesmo. Porque ele já havia treinado em muitas outras ocasiões, ele foi capaz de levantar a voz e dizer: o que queres que eu faça? Bom, mas ele não é o único exemplo. Eu quero trazer aqui um exemplo de um médico, porque é um exemplo muito dramático e que a gente acha que não seria possível essa transformação. E ela, de fato, não é possível se nós olharmos para esses adversários como adversários. Mas se olharmos para eles com um olhar de aprendizado, olha, faz parte de nós, eu não sabia que eu estava tão errado, nós conseguimos mudar de forma muito mais rápida. E esse médico, eu trouxe aqui alguns dados biográficos dele, esse médico foi um ginecologista, ele faleceu, ele desencarnou em 2011 nos Estados Unidos. Ele era de família judia, seu pai era ginecologista e ele fez a mesma faculdade na Universidade McGill, no Canadá,
fez ginecologia. Embora de família judia, ele se dizia ateu, até praticamente a vida inteira. E ele aqui em 1900, ele trabalhava na década de 60 e 70, ele trabalhava já quando formado em Nova York, no Hospital das Mulheres de Nova York. E nesse hospital ele conheceu a realidade dantesca dos abortos clandestinos. E ele então percebia a quantidade de mulheres que morriam durante esses procedimentos clandestinos. E a partir desse momento, então, ele virou uma voz no meio médico, talvez a voz mais tonitruante, a voz mais possante e potente em prol do direito ao aborto. Em 1969, ele funda a Liga da Ação Nacional pelo Direito ao Aborto. E ele se torna o rosto talvez mais proeminente no meio médico e nesse movimento social e cívico pelo direito ao aborto legalizado nos Estados Unidos. Em 1971, ele é já diretor do Centro de Saúde Reprodutiva e Sexual de Nova York, que é o nome de uma clínica. Na verdade, essa clínica em Nova York, nessa final dos anos 60, início dos anos 70, era a clínica que mais fazia aborto nos Estados Unidos. Nas contas dele, e esse médico chamava Bernard Nathanson. Nas contas dele, essa clínica, até mais ou menos essa época, já havia feito 60 mil abortos, dos quais 5 mil ele tinha feito pessoalmente. E ele nunca escondeu isso, ele sempre foi muito claro, muito transparente. Em 1972, portanto, no ano seguinte, no final desse ano, ele muda, sai dessa clínica e ele passa a ser o diretor do serviço de obstetrícia do Hospital São Lucas, St. Luke, em Nova York. E no final de 1972, ele conhece uma técnica médica de examinar gestantes que hoje para nós é tão comum, chamada ultrassom. E então, a partir de 73, ele resolve fazer alguns experimentos nessa clínica e nesse hospital onde se realizavam abortos. E ele então faz abortos usando o ultrassom e vendo na tela as manifestações do feto. E a partir desse momento, ele leva um choque. Para usar esse verbo que nós usamos logo no começo, ele viu o que ele não tinha visto antes. Ele fica realmente chocado, a vida dele muda. Ele então, basta a partir daquele momento, no ano seguinte ele escreve um artigo numa revista muito famosa nos Estados Unidos, revista médica, colocando claramente a sua posição contra o aborto. Ele diz, naquele artigo, que a partir daquele momento ele era o novo rosto do movimento pró-vida nos Estados Unidos, que a partir daquele momento ele não faria jamais nenhum aborto sob qualquer circunstância, ele lutaria para que os Estados Unidos eliminassem essa lei do aborto legalizado. E ele faz isso, e ele tenta convencer todos os médicos, ele se lança nesse movimento, passa a ser o rosto conhecido do movimento pró-vida nos Estados Unidos, e ele, ainda nesse intuito, lança em 1984 um documentário chamado O Grito de Deus. Esse documentário é um documentário muito difícil de ver, porque ele coloca no documentário alguns dos ultrassons que ele fez durante os abortos, para mostrar, as manifestações do feto tentando evitar a própria morte. Então, as expressões faciais que ele conseguia identificar, porque os abortos eram feitos com muitas semanas, com meses até de gestação. E esse grito, então, o grito silencioso virou esse documentário, que ele existe, é possível ser visto, mas é para estômagos muito fortes. E ele, então, em 1996, ele, de família judia e católico, e ateu, ele se converte ao catolicismo. Em 1996. E em 2001, se não me falha a memória, ele é batizado. Ele é batizado em Nova York. E ele toma como exemplo Santo Agostinho no seu breve discurso, porque é mais um exemplo de um homem que estava totalmente perdido na sua vida, embora a despeito de todos os esforços de sua mãe, Mônica, tentando fazer com que ele voltasse para os caminhos de Deus. E ele volta. Já
já maduro, já adulto, cheio de erros no passado. Mas ele não se prende a esses erros, ele segue adiante. Foi o que o Dr. Bernard Nathanson fez. Não ficou parado, abismado com a quantidade de erros que ele havia cometido. Ele simplesmente mudou a direção. Ele remava para um lado e aí, com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação, com todo o seu trabalho, ele passou a remar para o outro. Ele desencarna em 2011. Ele é um exemplo de alguém de carne e osso, né? Cheio de erros como nós. Nós temos nossos erros, nós temos os nossos adversários. Quando os encontrarmos, não vamos brigar com eles. Não vamos ficar presos, reclamando, os culpando ou culpando outros. Vamos abraçar esse adversário. Falar, olha, diga aqui para mim o que você tem para me dizer. Porque você está calado e agora você está falando. Eu vou te escutar para ver se a gente consegue mudar. É esse o que a gente gostaria de trazer essa noite. Peço desculpas pelas limitações que todos temos, mas fico muito feliz de termos falado um pouco sobre isso. E convido a quem quiser se aprofundar no próprio Evangelho, capítulo 10º, no livro de Joana de Ângeles, Triunfo Pessoal, ou no próprio Emmanuel, no Indulgência e tantos outros. Agradeço a paciência de vocês, a presença de todos vocês e gostaria de convidar nós que estamos aqui nos encaminhando para o final dos trabalhos da noite e que não temos a oportunidade de dividir o mesmo espaço, um espaço de convívio íntimo, até para o passe nesse momento, mas a espiritualidade está presente em todos os locais. Agora, junto de vocês, junto a mim. Então, convido a todos vocês, meus amigos, que fechemos os nossos olhos para fazermos uma prece e nos ligarmos à fonte da vida, a Deus nosso Pai, fonte de toda sabedoria, de toda justiça e de todo amor. A Jesus, nosso Mestre maior, nosso médico das almas, pastor das nossas vidas. Guia e modelo, não para nos espelharmos apenas, mas para segui-lo, mesmo com as nossas dificuldades. Mesmo com os nossos erros, Senhor, ajude-nos a olhar para dentro de nós mesmos, identificando aqueles que chamamos como adversários, iluminando-nos, Senhor, as nossas próprias faíscas, as nossas próprias angústias, as nossas próprias dores, e extraindo de todas elas o adubo necessário para a semente do Evangelho plantada em nossos corações. Que ela cresça com raízes fortes no trabalho sadio do bem e frutifique em ações, em hábitos, em palavras e pensamentos, fornecendo frutos de paz, de consolo, de estímulo, de alegria, de boa nova como o teu Evangelho, a todos aqueles que vierem buscar sob as nossas sombras, sob o nosso colo, a tua presença, Mestre. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelos dias que vivemos nesses momentos, que às vezes os chamamos de dias de adversários terríveis. Ó Senhor, permita que identifiquemos nesses dias aqueles adversários reais, para que os abracemos enquanto estamos com eles e possamos sair desses dias mais fortes, mais serenos, mais pacíficos, mais em paz. Muito obrigado, Jesus. E em teu nome, Mestre, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa noite. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Fiquem com Deus. Até lá.